Olá, está começando mais um Franquia Sem Segredo, podcast para deixar você muito atualizado no mundo do franchise, em tudo que acontece, de coisa boa, de coisas ruins também. Luiz, Riso, como é que vocês estão? Tudo bem? De fantasias, né? Cara... E nem é carnaval. E nem é carnaval, né? A gente vê cada coisa, né, cara, que você fala assim, não é possível. Ô, Riso, aonde iremos parar, Riso? Na Austrália que não, né? Eu não entendi. Fantasias? Quais? Me contem. Eu acho que é o que não falta também no mundo do franchise, é um pouco de fantasia, né? Você lembra do Fantástico Mundo de Bob? Você lembra desse desenho? Né? Então, assim, as propagandas, né, apresentam um mundo para o franqueado que não é bem o que acontece, né? É. Mas o nosso negócio é o Bob Esponja. Que a gente dá uma apertada aqui. Bom, vamos falar hoje. Lembrando, tá, Luiz e Riso, pessoal, seguir a gente nas redes sociais, TikTok, Instagram, YouTube, se inscrever no canal para ficar atualizado quando a gente posta, né? Toda segunda-feira tem programa novo e também os cortes saem diariamente no LinkedIn. Procura aí Marcos Riso, Luiz Rodolfo Cruz e Creus. Sempre tem novidades lá para vocês, tá bom? E as loucuras que de vez em quando agora a gente inventa de fazer ao vivo. De fazer ao vivo. E não é sempre, mas... E detalhe, tá? Tô sabendo que uma pessoa comprou passagem e está para chegar presencialmente para fazer o programa com a gente. Vamos gravar uns 15 num dia. É isso. E um deles muito especial. Se a promessa for cumprida por uma determinada pessoa, estaremos juntos todos aí. Falando de microfranquias. Que é a pauta com o Riso adora. Inclusive, cara, deu uma repercussão o vídeo do Riso, o corte, falando da microfranquia. E é interessante, porque assim, quando ele fala da mentira, né, Riso? Eu acho legal a gente explicar isso aqui no programa. Quando ele fala assim, a microfranquia é uma mentira, tem gente que não entendeu o que ele quis dizer e quer dizer que aquele modelo de negócio é uma mentira. Mas não. O que o Riso está querendo dizer é que microfranquia é uma mentira porque ela é uma franquia, ela não é uma microfranquia. É o conceito. É o conceito. Microfranquia é apenas um nome bonitinho que a associação dá para franquias que custam até X reais. Não deixam de ser uma franquia normal, igual as outras. Legislação da franquia, tudo franquia. É isso aí ou não é, doutor? A responsabilidade do franqueador é igual, a responsabilidade do franqueado é igual, a responsabilidade perante consumidores é igual. É tudo igual, tem que respeitar a lei, entregar circular de oferta, assinar contrato, às vezes pagam, não paga taxa, às vezes tem taxas embutidas, tem que sempre olhar, como a gente sempre bate na tecla, tem que olhar o negócio, entender para ver se o que está sendo oferecido reflete o que está escrito ali no papel, né? Porque às vezes, não paga taxa nenhuma, aí é o que a gente já falou que está em algum dos vários cortes aí, você vira tirador de pedido. E inclusive, eu acho interessante a gente ressaltar que existem franquias que, entre aspas, para a associação são microfranquias, mas que tem um modelo de negócio muito bom. Né? Sim. Não são todas as franquias pequenas ou menores de investimento que têm um mau modelo de negócio. Não é isso, né, Riso? Confirma pra gente. E mais, né? Quando eu falo e nós falamos que é uma mentira, geralmente se tenta falar a mentira várias vezes para ver se ela vira verdade. Então, essa mentira já mudou o valor 4 vezes. Começou com 50 mil e hoje está com 125. Mas já foi 90, já foi 80, já foi 100 e pouco e hoje é 125. Então, peraí, a gente não faz avaliação de franquia. Franqueado não deve olhar pelo valor. E isso é que a gente vem alertar aqui. E aí acontece essa quebradeira, né? Muito bem colocada por todos vocês e carimbada por mim, de que se é as que mais crescem, são as que mais desaparecem. Não é que microfranquia o pessoal associou com microempresário, né? Micro por causa do valor, por causa da operação ser pequena, mas não deixa de ser complexo. Né? Você continua tendo responsabilidade, você tem uma operação empresarial por trás, por menor que seja o modelo de negócio. Né? Mas o que ficou é que se separar e falar, isso aqui é menor, então é um valor menor, para ver se fica mais fácil de vender. Então quando o cara começa a procurar
Quero uma franquia. Ó, tem essas aqui que o valor de investimento é menor. Ah, pô, são as micro franquias. Mas você não tem contrato de micro franquia empresarial. Você tem contrato de franquia empresarial. Deixar uma coisa bem clara para todo mundo, então. Não existe micro franquia. É franquia, ponto. É franquia, ponto. É só uma categorização que inventaram para colocar na parte de publicidade e marketing, para esforço de vendas das marcas. Fala, olha, isso aqui é micro franquia. O que é uma micro franquia? Ah, até é mais barato. É um modelo de negócio teoricamente menos complexo. Agora eu vou soltar um tempero aqui e fazer uma pergunta, então, já aproveitando. Se micro franquia é franquia, e não deixa de ser um modelo de negócio igual qualquer outro, só que muda, é claro, o valor de investimento e às vezes a complexidade da operação, por que a associação cria tantas coisas voltadas para a micro franquia? Então, encontro de micro franqueados, grupos de micro franqueados, tudo relacionado para micro franqueado. Porque abriu o nicho e aí fica enfiando essas coisinhas ali, né? Fala, olha, você não cabe melhor aqui. Uma comissão de microfranqueado, grupo de estudo de microfranqueado. É a mesma coisa se você virasse para o inverso e falasse que o inverso também é verdadeiro, porque daqui a pouco, eu vou falar, tô dando a ideia e daqui a pouco aparece. Que você não tem um microfranqueado, aí você tem os franqueados, não tem? A divisão inicial não era uma questão de tamanho e valor de investimento? Ah, então tá bom. Então se eu olhar para o outro lado da esfera da régua, grandes valores, grandes negócios, muitos complexos vão ser os macrofranqueados. O McDonald's... Então já temos aí uma nova categoria para o riso. O McDonald's seria o quê? Um Mega Ultron franqueado? Mas o Luiz coloca bem, tem que lembrar que já teve os nano franqueados. Se criou isso. Aí se deu uma recuada porque perceberam que estava exagerando. Mas aí eu nem quero falar de McDonald's, do tamanho do McDonald's, quero falar da tua pergunta, né? E isso esclarece todo mundo. Nos nossos primeiros episódios, a gente viu as mudanças que foram feitas nos estatutos da BF, de 2010 para cá. E aí começou a se enfiar um monte de categorias em cima de uma palavrinha mágica, né, que esteja praticando o franchising ou em parte. E aí cabe qualquer coisa que interessa, né? Cabe micro franquia, nano, macro, extra... Startup, né? Que eu ia exatamente, quer dizer, aí cabe qualquer coisa. E qual é a ideia? O Luiz, naqueles primeiros episódios, falava muito bem. Eu categorizo, né? Eu crio uma nova camada social e crio um chefe, né? É um cargo, é mais um diretor que eu estou colocando, e assim, dividindo, eu tenho mais poder. Muito bem, vamos seguir a pauta aqui, vamos falar hoje do selo criado pelo Franquia Sem Segredo, maravilhoso, que é o Franquia Experiência Quase Morte. Vitinho, nós precisamos do selo na tela. Aí. Coisa linda, não? É uma delícia. Eu lembro do Bebê Burger quando eu vejo esse... Não é? Eu acho que o Riso baseou nisso para fazer esse selo, não foi? E a pergunta é a seguinte, Riso. Selo, franquia, experiência quase morte da Companhia da... Ia falar espada de novo. De novo. Companhia da Empada. Companhia da Empada. Esfirra. Não, esfirra não. Bom, grupo suspeito de golpes vendendo franquia de empada movimentou mais de R$1 milhão, diz polícia. Essa matéria saiu no G1 do Rio de Janeiro, tá? É uma matéria de abril. Começo de abril. Começo de abril, uma matéria recente até, né? Um grupo suspeito de aplicar golpes e interessados em abrir franquias empadas movimentou no Rio mais de R$1 milhão ilegalmente com esquema, segundo investigação da Polícia Civil, que fez operação contra os crimes naquela segunda-feira. Então, segundo denúncias, o grupo prometia as franquias, mas as lojas não eram entregues após os investimentos dos interessados. Cara, eu já vi esse filme que não deu polícia. Algumas vezes? Eu já vi algumas vezes e não deu polícia, não deu matéria no jornal, Riso. Então, essa é a grande questão que está por trás. Porque eu fiquei me perguntando, puxa, mas é mais uma? E aí dá esse rolo todo. Alguma coisa tem por trás que a gente não consegue entender. E eu acho que não vai conseguir entender.
Que veja, foi um rolo, não foi pouco não, porque teve vários mandados de busca e apreensão expedidos, aí foi longe o buraco aqui. Então, aqui tem uma vítima que eu acho até interessante a gente trazer, que chama Regina Machado. Ela diz o seguinte: o sonho de Regina Machado era empreender. Ela começou a pesquisar várias operações na internet e chegou até essa empresa de empadas. Em 2022, ela e o marido, Amaury Machado, investiram na compra da franquia e pagaram R$55 mil. Só que até o momento eles não receberam nada. O golpista oferece num áudio para o casal um ponto comercial na estação de trem de Caxias, na Baixada Fluminense. Abre aspas, eu vou ler o áudio do cara. Fala. Só uma coisa antes. No final da primeira parte da chamada, da matéria, é uma coisa que, assim, quem for procurar essa matéria e for achar, é uma coisa muito interessante que está escrito aqui, mas não é verdade. Segundo investigações, a pessoa investigada aqui nem poderia fazer contrato de franquia, porque a empresa não possui registro no Instituto Nacional de Propriedade Industrial, INPI. Assim, só uma correção que precisava ser feita até na matéria, assim, né? Pelos jornalistas é um jornalista só, não dois, que escreveram. Alguns erros. Nem poderia fazer contrato. Qualquer um pode fazer contrato de franquia, né? Porque a empresa não tem registro no INPI. Talvez ele quisesse dizer que a empresa não tem registro de marca no INPI, porque o INPI que registra propriedade industrial, marcas, patentes, né? E entre outros registros. Mas uma coisa que é importante ficar bem claro: ainda que eu já tenha visto um monte de gente falar sobre essa questão de marca, venda de franquia, a lei de franquia ela fala que eu preciso informar o estado da marca. O estado dos pedidos de registro de marca. Mas em nenhum momento a lei de franquia diz que eu tenho que ter uma marca. Até porque a lei de franquia, a lei de marcas e patentes, ela não determina que o registro de marca é obrigatório para eu ser titular ou provar titularidade de marca. Eu provo titularidade de marca de várias formas. Por exemplo, você aqui na LZ, você podia nunca ter registrado a marca da LZ Filmes. Mas, se você pegar as suas notas fiscais, desde a primeira nota fiscal que você emitiu, e você tomar o cuidado de inserir o logo na emissão, antigamente o pessoal mandava na gráfica fazer o bloco de nota. Hoje você faz a inserção da nota fiscal no próprio site da prefeitura quando você emite a nota eletrônica. Você insere ali o logo. Bom, isso é suficiente para, se alguém reclamar a marca de você provar a anterioridade. Qual a vantagem de eu fazer o registro de uma marca? Então as pessoas falam, então eu não preciso ter marca registrada? É bom registrar, mas não é obrigatório. Nem a lei de franquia exige que a franqueadora tenha a marca. Qual a vantagem de registrar a marca? Anterioridade. 2, diminui muito a complexidade da discussão. Então, se eu vou discutir, eu começar a usar a marca LZ Filmes, e aí você ficar bravo comigo, Luiz, você não pode. Então, tudo bem, só que você tem que provar num processo que essa marca é sua, para depois vir brigar comigo. Se eu tenho o registro, eu já vou brigar direto. Não precisa provar nada, né? Não, eu vou. Você já tem a prova, né? A prova é o registro público. Assim como o registro público serve para tantas outras coisas. Propriedade imóvel, um monte de outras coisas, documento de identidade, validade de contratos e outras coisas. Mas a marca em si não é uma razão de ser da necessidade para eu ter uma franquia. Então, esses 2 pontinhos, a matéria comeu uma bola aí. Porque ele pode fazer franquia desde que ele respeite a lei. E não é porque ele não tem uma marca registrada que ele ele estaria impedido de fazer ou montar um modelo de negócio e esse modelo de negócio ser franqueado. Então é bom quem for ler essa matéria olhar isso aí. Foi interessante você ter trazido isso, que até eu fico com uma dúvida, e é uma dúvida que eu acho que várias pessoas que às vezes pensam em comprar a franquia talvez tenham, Luiz. Isso é um impeditivo de eu comprar uma franquia ou não? Vamos lá, eu tô de olho numa franquia, numa lanchonete, e fui fazer uma pesquisa e descobri que essa lanchonete tem uma marca que não está registrada. Você acredita que seja um impeditivo para eu dar continuidade na compra de uma franquia dessa ou não? Então, aí entra o advogado na resposta. Depende. Se você pegou e você assiste aos nossos episódios aqui desde o primeiro, você vai entender que você deveria ter investigado, avaliado bem a circular de oferta, olhado todos os pontos da circular de oferta. Quando você chegar nesse ponto da circular de oferta, a lei não exige que você diga ou junte um certificado de registro de marca. Até porque, antigamente, o INPI demorava muito para registrar marca. Hoje está muito mais veloz o registro de uma marca.
Às vezes levava 10 anos. Hoje, em 2, 3 anos, no máximo, você já tem a marca registrada. O que já ainda é um período longo. Mas vamos imaginar que você pega a circular de oferta e lá está escrito que a empresa tem o pedido de registro realizado e aí coloca os dados lá, tira um print da tela do NPI. O pedido de registro significa que o NPI ainda estava avaliando. Não significa que ele tem um registro concedido. Então, nessa hora, você vai olhar para a pessoa que você juntar com todas as dúvidas que você fez, ou seja, você leu a COF, você vai avaliar, vai fazer um monte de pergunta, que duvido que não tenha, e numa das perguntas você vai colocar lá um item, falar, olha, eu olhei aqui e a sua circular de oferta não está falando nada sobre marca, você tem o registro, não tem o registro, como que você prova a sua marca, ou você só fez o pedido, você não teve o registro concedido. Essas são informações que vão ser importantes para você entender. E também, se você deu para algum consultor ou algum advogado avaliar isso, o cara pode procurar e ver se não existe disputa de marcas. Porque às vezes pode estar tendo um processo de marca. Você pode fazer você entra no site do NPI, você olha o pedido de registro, está lá, oposição. Às vezes alguém pode ter feito uma oposição sobre a marca. Então, o cara fez o pedido de marca, mas ele tem uma oposição, e se você for avaliar a oposição, porque isso é tudo público, você pode baixar o processo de oposição, aí você olha o processo de oposição e fala, opa, esse cara vai levar essa marca aqui. Ele vai perder essa marca. Então, não é só porque está escrito lá que ele já fez o pedido que está tudo bem. Ou às vezes você tem até uma marca deferida e se você entrar no site do NPI e for fazer a pesquisa, está escrito lá que existe um processo de nulidade administrativa da marca. Estão questionando o registro. Aconteceu com várias... Se tinha marcas antigamente que eram concedidas e o NPI, depois de muito tempo, nunca fez nada, porque ele concedeu a marca. Mas aí, aquela marca, ou era uma marca que na época não se sabia, e hoje... Eu tenho um cliente que é assim, na marca que foi concedida, há mais de 30, 40 anos, a marca foi concedida. Em várias classes de registro de marca. Só que aí, hoje, essa marca foi questionada. Algumas marcas já foram até anuladas, o mesmo nome, mas em várias classes. Por quê? Porque quando o NPI registrou, nem era conhecido o método no Brasil. A marca, ela é o resumo, é o nome de um método. Só que na época nem o NPI sabia, não tinha internet, então não tinha muito como pesquisar isso. Hoje, a marca está sendo questionada e combatida. Só que você fala, mas então seu cliente perdeu a marca? É uma franquia. Não perdeu. Porque aí ela tem outras formas de discutir e dizer que a marca é dela. Até mesmo porque tem 40 anos de mercado. Entendeu? Então tem formas. Agora, respondendo pontualmente a pergunta, se o cara não tiver a marca, ele vai escrever lá, não existe registro de marca no NPI, mas ele tem que dar alguma justificativa para que ele está vendendo a marca LZ Filmes, por exemplo. Olha, eu não fiz o registro de marca. Por quê? Porque eu uso essa marca sem qualquer tipo de oposição há mais de 30 anos. Por exemplo, você foi transparente, você foi correto, respeitou a lei porque você informou no campo correto o que devia ser dito, mas você não tem a marca registrada. Riso, ele fez cara que quer comentar alguma coisa. Não, eu nos primórdios da ABF, a gente teve muita discussão com o INPI. Me lembro da doutora Nélida, que era a diretora responsável pelo INPI. Mas nem vou falar disso, vou falar de duas coisas rápidas. Uma de um antigo cliente meu, a Didio Pizza, que teve, depois de 10 anos, a marca negada por causa da sonoridade, com uma outra que era Didio Pizza. No final, eles acabaram acertando e a marca era da Didio Pizza. E aqui na Austrália, também tem dois casos famosos, que o Burger King aqui não se chama Burger King, chama-se Angry Jack. E também os postos Texaco não são Texaco, eles são Star, que é uma outra marca, porque as duas marcas foram registradas aqui na Austrália. E no Brasil, nos primórdios da BF, duas pessoas diferentes, com duas intenções diferentes, registraram a marca 7-Eleven, e que não era da 7-Eleven. Caramba, e isso faz com que a empresa lá em cima mude o nome quando ela chega no país, tem que ser diferente. Tem até hoje. Até hoje. Eu vi, por acaso, isso aí o final do ano passado. Até hoje, esse telefone aqui, sabe de quem é a marca no Brasil?
Não é da empresa que você está olhando o aparelho. Isso é um Samsung? Não, isso é um iPhone. Um iPhone? Não. Sabe quem tem a marca iPhone no Brasil? Não. Gradiente. Registrada? E o processo rola há anos. É uma briga... Mas usam iPhone. Não poderia. Então, é uma briga jurídica gigantesca. Essa parte de propriedade intelectual é uma área do direito apaixonante, é muito interessante. Mas as brigas que tem... Outro exemplo, não precisa ir para a marca, vamos para nome de domínio. As pessoas acham que porque eu tenho o domínio, a marca, automaticamente, se eu quiser que ter um domínio de internet é meu. E se você estiver usando irregularmente, não, você está usando ilegalmente a minha marca no seu domínio. Você tem que me vender esse domínio. Não tenho. Domínio e marca são duas coisas completamente diferentes. A regra é completamente distinta. A lei de propriedade intelectual, ela regulamenta o uso da marca de uma forma. Se eu provar anterioridade por uso sem oposição, de uma forma lícita, a marca é minha e eu tenho anterioridade. Eu consigo anular o seu registro com base na minha anterioridade. Mas é um processo mais completo. Agora, o domínio não. O domínio segue a regra do primeiro que chega é o primeiro que leva. Então, tanto que na época que começou o registro BR no Brasil... A Globo mesmo, né? Teve que fazer o .com porque um monte de gente. Você registrava 10 domínios por CPF ou CNPJ. Um monte de gente registrava um monte de marca tranqueira. Alô? E as empadas? Vamos voltar nas empadas. Vamos lá. Bom... Então, agora volta para essa parte. O que dizem as vítimas? O que dizem as vítimas? Vamos lá. No áudio, o golpista ofereceu... Fala, Riso. Vítima das empadas. Das empadas. Das empadas. Vamos lá. Voltamos para as empadas. Não são esfirras e não são espadas. Meu amigo... Olha o áudio do golpista, né? Meu amigo, deixa eu falar com você uma coisa. Por que você não pega essa quiosque aí da Estação Caxias? Entendeu? Pensa aí. Eu consigo fazer um negócio bacana pra você, muito legal. Vai vender muito ali. Aluguelzinho barato ali, cara, 2.000, entendeu? Lá, cara, dependendo do valor que você tiver, eu consigo parcelar o restante pra você. Você paga com o próprio faturamento, do lado da tua casa, cara. Do lado da tua casa. Disse... o Luiz em um áudio para o casal. Mas eu acho que esse áudio ele é muito parecido com algumas vendas de franquia que estão funcionando até hoje, né? Então, isso aqui, pela cara que ele está falando, isso aqui é um repasse, né? Porque ele está falando que você pega esse quiosque aí na Estação Caxias, ou seja, já existe a operação. Mas às vezes não é repasse, pode ser um quiosque de alguma outra coisa, por exemplo. Mas não importa, né, Luiz? O gozado que está na matéria, de uma matéria criminosa, um áudio que é usado, cara. É usado hoje para vender franquia. Fala, Riso. Total. Eu acho que você coloca muito bem, porque quem não usaria um argumento desse para convencer alguém para colocar? É estranho. Muito estranho. Então, por exemplo, um erro assim, seja repasse, seja vendendo a franquia, é um ponto que sempre quando alguém começa com o cliente, o pessoal de expansão fala, tem esse cara aqui, mas ele está mesmo apertado, ele fez essa proposta para a franquia, que é mais ou menos isso, eu pago parcelado e vou pagando com giro. Não. A franquia custa, sei lá, 100 mil. A taxa de franquia é 50 mil. 50 mil você tem que ter à vista para pagar. Tem esse negócio de ficar parcelando, você vai pagando com giro. Eu já vi muito consultor de franquia que quando faz o business plan para a franqueadora, coloca que o capital de giro está embutido. Eu falo, mas cadê o capital de giro que devia estar? Eu tenho que informar. Eu gosto de fazer isso. Eu tenho que informar lá na circular de oferta, geralmente a gente põe quadrinhos, não sei o que, além de pôr o texto por escrito, mas põe um resumão do qual é o valor de investimento. A lei exige falar isso. Qual é o valor de investimento, quanto que eu tenho que investir, e aí você dá uma destrinchada nesses valores de investimento. Obra, pontos, se tiver, e outras informações. Esses valores, eu falo sempre, cadê o capital de giro aqui? Aí o cara fala, não, tá embutido. Por que tá embutido? Porque o cara, ele vai faturando e aí ele vai tirando o giro desse faturamento. Eu falei, não.
O cara tem que ter... Eu falo que vai custar, com investimentos, obra e a taxa de franquia, vai custar 150 mil, ele tem que ter no mínimo 200 mil no bolso. Não é assim, eu dependo daquilo, eu vou pegar empréstimo, eu vou pegar giro... Não. Você tem 200 pau no bolso? Não tenho. Então, quando tiver, volta aqui. Porque senão você vai quebrar. E aí você vai dizer que a culpa é minha. Que é o que acontece 90% das vezes. O cara não tem o capital inteiro para montar um negócio e sobreviver por, sei lá, pelo menos 6 meses a 8, um ano, no primeiro começo do negócio, aí ele não tem esse dinheiro. Ele vai quebrar. E aí ele vai dizer que a culpa é sua, franqueadora, porque o teu negócio não é bom, porque o teu negócio não funciona. Mas não é que você vendeu errado já. E aqui o cara tá dando a lição num parágrafo, ele falou exatamente isso. E resumiu como vender errado uma franquia. Ou repassar errado. Você fala, cara, você vai pagando com o próprio faturamento. Não, tá errado. Mas o Ricardo coloca uma coisa muito interessante, Luiz. É que quem, em sã consciência, não faz a mesma coisa para vender uma franquia nesse mercado. A maioria... Lembra, você recentemente falou sobre um dado estatístico que você não erraria sobre localização e plano de negócios, que 96,7%. Você falou, isso é um chute, né? Eu não vou errar. Ninguém faz isso. Então, os processos de convencimento. E aí, o que eu quero justificar essa estranheza do Ricardo? É que essa franquia, esse franqueador, ele está ativo em operação desde 2017. Não foi agora, no mês de abril, que ele começou a fazer esse tipo de malandragem. Então, tudo é muito estranho, mas vamos embora. Segue o ponto. Aí, não vai... eu tenho até um negócio interessante, que eu não lembro se eu enviei para vocês no Instagram, mas esses tempos atrás eu estava olhando o Instagram e apareceu um conteúdo de uma empresa que faz formatação de franquias, uma empresa até de nome, eu não vou citar o nome, e tinha um apresentador, um consultor, um colaborador deles lá, não sei se também era sócio, enfim, dando dicas para como que o franqueador tem que vender franquia. E aí, cara, ele falou assim, ó, uma dica importante para você vender franquia é você criar escassez. O cara falou isso no vídeo. Ele falou, então, quando você estiver negociando uma franquia, você fala, olha, tô negociando essa mesma franquia com outro cara lá. Então, assim, você vai comprar ou não vai? Cara, então é assim, cadê aquela intenção do franqueador em escolher o seu franqueado e o franqueado escolher o seu franqueador, que é o que o Rizzo acho que bate muito bem na tecla, que é o casamento. A noiva tem que escolher o noivo tem que escolher a noiva. E não empurrar-se um casamento para que ali na frente vai dar errado, né? Vai, com certeza dar errado. Seguindo. O Rizzo só dá risada, né? Demais. Viu? Vamos lá. Bom. Que o casal afirma. Eu perdi aqui, Luiz. O casal afirma que toda a compra foi negociada com o franqueador, o dono da empresa, e que tudo parecia muito seguro. Aí são esse casal que sofreu se diz vítima, né? Ele te leva nas lojas físicas que ele tem, são bonitas, a loja é toda organizada, tem funcionários, tudo direitinho. Então, quando você vê, você fica deslumbrado. Juntei durante 5 anos para poder dar trabalho para ela, porque eu já tenho nome e isso levou o sonho embora. Disse que a Mauri, que trabalha como motorista de caminhão. Achou? Achei. Uma outra vítima que não quis se identificar falou o seguinte, você pensa, nossa, agora você vai ter mais uma renda, a família vai ter mais uma renda, você vai conseguir realizar seus sonhos. Você vai conseguir dar uma vida melhor para os seus filhos. Quando você vê, na verdade, tudo que você tinha foi levado. Aí eu vou falar o nome do cidadão aqui, é Luiz Matias, que se apresenta como empreendedor e tem tem 19 registros na polícia por estelionato. Ameaça e também por difamação. Isso aí é uma reprodução de uma matéria da TV Globo, tá? A polícia ainda apura quantas lojas existem. Fala, Reizo.
Não, só tem um dado que você passou que eu acho que é interessante. Ele parece que tem unidades próprias e parece que os candidatos à franquia foram conhecer as unidades próprias. E parece que elas existem e parece que elas são bem montadas. Então, não dá para entender por que a outra não funcionou. Mas tudo parece. E esse cara tem um monte de BO, né? Então tem aqui, eu não vou ler tudo, porque acho que é muita coisa para eu falar, mas ele tem de 2012 um golpe de R$105 mil de uma franquia que ele vendeu para uma pessoa. Em Goiás. Em Goiás. Ele tem outras vítimas também, que problemas com documentação de móvel, 280 mil para adquirir 2 franquias, um shopping em Barra da Tijuca, outra no metrô Pavuna, na Zona Norte. Enfim, é muito BO, né? É muito BO. Agora, o que me espanta, Rizzo e Luiz, é que temos várias empresas numa situação semelhante à do cara, que vende e não entrega, e que não estão nas capas dos boletins policiais nos sites por aí. E aí eu não sei como é que fica isso, né? Ele tem várias explicações aqui. Eu acho que não tem por que eu ler tudo isso aqui, Luiz, sobre os áudios e tal, né? Mas a Globo tentou contato com o Almícar e com o Júnior, que são irmão do Luiz, e não obteve resposta, tá? O Luiz se pronunciou com a seguinte nota: a defesa de Luiz Matias, sócio administrador da Rede Franquias Companhia da Empada, vem a público esclarecer os fatos noticiados nos meios de comunicação na data de hoje. A Companhia da Empada, longeva empresa com 20 anos de atuação, implementadas nesse período em todo o Brasil. Não, calma, lê com calma. Lê com calma, que essa parte interessante, que aí é o baixo pé. Contando com mais de 700 unidades implementadas nesse período em todo o Brasil. Além de ser líder no segmento, é nacionalmente reconhecida pela seriedade e qualidade. Causa, portanto, estranheza a forma assoada e vexatória com quais fatos foram expostos à polícia, inclusive com ilegais vazamentos de informações de hipóteses investigativas sigilosas, as quais carecem de qualquer comprovações. Por isso ainda estão em fase de investigação. A exposição de investigação e, consequentemente, a destruição de reputações e histórias construídas mediante muito trabalho não devem, ou pelo menos não deveriam, num Estado democrático de direito, ser toleradas. Luiz, assim como da total lisura das transações empresariais, a defesa, além de repudiar tais acontecimentos, exige a completa elucidação desses fatos. Por fim, informa que trará à sociedade as provas que refutam tais infundadas insinuações, de modo a manter a credibilidade que a Companhia da Empada e seu sócio administrador sempre gozaram. Aí eu vou deixar para o nosso doutor a nota da Associação Brasileira de Franquia. Vamos lá. Assim, essa nota veio depois de toda essa monte de informações, de vazamentos e áudios sobre a apuração. Se tem uma coisa que no Brasil a gente já aprendeu, é que vazamentos de investigação é a coisa mais comum aqui nesse país ultimamente, né? Desculpe, Luiz. Agora nós temos aquela palavrinha. Na minha época não fui eu. Hoje é Estado Democrático de Direito. Não, é lindo. Eu gosto quando acaba com essa história, né? Mas, veja, aí depois disso, essa matéria é do dia 4, né? De 2 de abril. 2 dias depois, né? 2 dias depois, saiu uma longa nota da associação, publicada no site da associação, no dia 4 de abril de 2025. Não tem, é só uma nota, não tem nenhuma... chama nota de repúdio. O link, né? abf.com.br, nota _repúdio, _2. Eu vou até pesquisar qual é a 1.
Mas vamos lá. A ABF repudia veementemente qualquer tentativa de utilizar o franchising para qualquer fim que não seja o incentivo, o desenvolvimento do empreendedorismo no Brasil. Não podemos permitir que atitudes isoladas de pessoas mal intencionadas prejudiquem a imagem do nosso setor, construído há mais de 35 anos com empresários e profissionais comprometidos com a ética e prática do bom franchising. Lamentamos muito que golpistas se utilizem da boa reputação do setor para prejudicar outras empresas e pessoas, como lamentavelmente constatamos no caso que veio a público da Companhia da Empada. Infelizmente, como em qualquer outro segmento da sociedade, há aqueles que atentam contra a economia e contra a sociedade de forma em geral. Esses, sem dúvidas, precisam prestar contas às esferas policiais e da justiça. A ABF continua em seu propósito de incentivar o franchising íntegro e de portas abertas está para esclarecer e apoiar o investidor com capacitação e orientação sobre todos os passos necessários antes de ingressar numa rede de franquia. Só faltou pôr o link. Acesse o nosso site de cursos www. Não, eu tenho perguntas. Fala, não, Riso. Calma. Não, eu te falar uma coisa. Fala só. Que depois eu quero perguntar. Eu quero fazer a primeira. Então manda aí. Eu quero perguntar para vocês dois. Ele está ou não está praticando o franchising, pelo menos em parte? Em parte. Em parte. Se ele entregou a COF para os caras, ele praticou em parte o franchise. O problema é que ele não entregou, mas foi em parte. Não, eu também tenho pergunta. Pergunta para o Riso e para o Luiz. A ABF repudia tentativa de utilizar o franchise para qualquer fim que não seja incentivo e desenvolvimento do empreendedorismo no Brasil. E a ABF repudia também aquele monte de franquia que a gente já falou, que sumiu, desapareceu, ganhou selo, deixou de ganhar e que lesou um monte de gente que comprou esses. Mas não pode repudiar porque eles continuam dando o selo. Não, eu tô perguntando, quero saber, o Riso, me explica. Não, mas eles estavam fazendo pelo menos em parte, então está adequado. Eu que quero perguntar, nós vamos dar o selo ou não vamos dar o selo? Não, mas antes de até mesmo disso, eu acho assim, é uma coisa... Eu não... Se cabe aqui um ponto de crítica mesmo dessa nota, é o seguinte, virou moda no Brasil a gente condenar antes mesmo de resultado de qualquer investigação. Se está sendo investigado, não existe culpado ou ninguém foi condenado. Então não existe. Existem suposições. Em cima de uma suposição, soltar uma nota assim tão grave, 2 dias depois da matéria do jornal, eu acho assim, na melhor das hipóteses foi precipitado. Porque hoje em dia, em qualquer segmento, no franchising, em vidas pessoais, tudo, hoje em dia se destrói, se condena uma pessoa e jamais depois, se esse cara, veja, nós estamos só lendo 2 matérias, uma nota e uma matéria. Se esse cara depois provar que se sair inocente, certo ou errado, se ele prejudicou essas pessoas, não. Mas provar que o negócio dele é sustentável e que foi desarranjo ou desentendimento comercial nestes casos específicos e não um golpe. A ABF vai soltar uma nota de esclarecimento ou vai se retratar também? No mesmo tamanho de texto, com a mesma intensidade de texto? Outra pergunta que eu tenho. A ABF, o Riso deve saber melhor até. O Riso... A ABF lançou uma nota sobre a Laserfest? Tem várias, né? Que acabou de explodir, acabou de estourar, falamos no programa passado. Ela lançou alguma nota? E deu, e a foto e a marca da Dr. Resolve, que era do proprietário, estava lá no Hall da Fama, da ABF, do lado lá do Semenzato, da Eco Jardim e de todas as outras. Eu tenho a foto. Então, aí vai minha pergunta, Luiz. Por que a BF não fez uma nota sobre a Laserfest? Então, é uma nota bastante agressiva, rápida. E cadê a Silhouettes, que ganhou prêmio da BF, ganhou selo e desapareceu, mudou de nome. Enfim, eu tenho uma lista, não vamos nem entrar nela. E agora, as que quebraram em nome da Salt Rock,
Cadê a Domino's Pizza com o rolo, que ela vai e volta, coisas que a gente discutiu? Cadê a Dunkin' Donuts? Cadê a Café Donuts? Segue aí, Luiz. E vejo todas essas que você e o Riso acabaram de listar, do evento de conhecimento, a nota devia ter saído tão rápida pela agilidade da ética, como é que eles colocam aqui? Eles pela ética e pela prática do bom franchising. Ou seja, desviou da prática do bom franchising. E você tem franquias aí que tem campeões de rolos e de fraudes de processo. Eu posso dar uma lista bem grande de processos de empresas que foram associadas e não tem nota. A Laserfest, a gente tá falando de mais de 28 milhões de reais, cara. Que acabou de sair aí. Cadê a nota? Não tem um repúdio nisso? Cadê o repúdio? Então, ficou estranha essa nota. Por que tão rápida? Por que um texto tão duro? E mais do que isso, né? Tem um monte de... Porque a 2, cadê a 1? E detalhe, tá? A gente tá comentando aqui porque parece que a gente tá defendendo a Companhia da Empada, mas ao contrário, a gente não tá defendendo a Companhia da Empada, né? Que eu acho que assim, tá cheirando golpe isso aí. Ainda tem que investigar, como o Luiz falou. Tá cheirando golpe? Tá cheirando golpe. Agora, por que a associação, alguns golpes ela repudia e outros ela não se manifesta, cara? Essa é a nossa pergunta. Então, mas né? Eu bato na tecla que eu já falei agora há pouco. Por que uma nota de uma agressividade e grave? Então, a ABF condenou. Numa nota dessa está condenada. Então, assim, não tem sentença de um juiz, mas aqui já está condenado, passado a sentença, excluindo da sociedade como um todo essa marca. Então, se depois dessa nota os caras conseguem provar que era um desentendimento comercial e não era golpe, essa nota condenou e determinou que um negócio quebre depois disso. Agora, com tanto, tem um monte de advogado lá nas comissões e não sei o quê, direto ou indiretamente na associação, como que deixa soltar do nada uma nota tão agressiva e grave assim? Não passou na revisão de um advogado e falou, não, peraí, vamos esperar a conclusão da investigação para soltar uma nota condenando. Aqui a gente está destruindo a reputação previamente a uma investigação que não foi concluída. Assim, normalmente, fazendo um juízo de valores, advogados deveriam falar, olha, não vamos soltar essa nota aqui. Então, soltar essa nota de madrugada, quanto que foi? Tem até horário, não tem? Não tem horário. Normalmente tem horário, mas aqui não tem. Do nada, assim, ninguém revisou esse texto? Passou essa nota assim, desse jeito, alguém bravo à noite escreveu. Sabe quando você está discutindo com alguém no WhatsApp, aí parece lá, a pessoa está digitando, de repente para. Digitando, de repente para. 2 horas digitando, aqui a pessoa digitou, apagou. Aqui o cara não apagou, ele simplesmente digitou e publicou. E vou fazer uma correção aqui, Riso, que você tinha falado 2017, nada, a fundação dessa empresa é 2007. No franchise desde 2007. Ele fala aqui, 20 anos de atuação. É que o Riso falou no começo do programa 2017, mas acho que você confundiu. 2007. Eu tenho a data de fundação dela no meu banco de dados como 2017. Eu não coloquei o print para vocês. É que desde 2017 ela opera como franquia. Mas a fundação dela é 2007. Então, por isso que eu falei 2017. Enfim... É mais uma, acho que como o Riso falou no começo aqui, né? Eu acho que é mais uma dentre tantas. Mas essa virou caso de polícia. Tem um monte que não vira caso nenhum. Simplesmente o franqueado que suou a vida inteira, guardou a sua grana para poder, às vezes, conquistar um sonho de poder ter a sua primeira empresa, de poder empreender. Não viu nada, né, Riso? Infelizmente, a gente tem que dar o selo depois da morte, né? Mas a gente avisa muito. Tome cuidado, avalie a circular de oferta, faça uma investigação. Se ele tem tantos franqueados como ele fala, vá conversar com todos eles antes de entrar na operação. Mas vai a minha pergunta aqui. Vocês vão dar ou não vão dar o selo de franchising experiência quase morte para a Companhia
da empada. Olha, não fui eu que dei esse selo agora, não. Quem deu foi a BF com essa nota. A BF meteu aí, ó. Pau! Carimbou, não fui nem eu, olha lá. A BF carimbou, cara. Não fui eu. Não, Quem deu foi a BF. Mas o Luiz coloca uma coisa com muita lógica, né? Porque fazendo o franchising em parte, a experiência é quase morte. Então, está correto. Veja, tá aqui, não sei desse print de quando que, se é de agora, da Pequenas Empresas, Grandes Negócios, mas tá aqui, ano da fundação 2000, início do franchise 2007, num perfil aqui da Pequenas Empresas, Grandes Negócios. Então, ou seja, e ele fala lá que tem um monte de franquia, unidade média, tem... É longo, né? Muito bem. Considerações finais, Riso? Considerações finais, infelizmente é mais uma que engorda aquele dado estatístico de que, em média, 357 franquias novas são lançadas anualmente e 333 das 357 não conseguem chegar no segundo ano de existência. Luiz. Assim, tipo, investiga aqui, ó, pelo LinkedIn do cara, tem mais um monte de marca, então não é só essa tempada. Investiga todas essas aqui. Pode ficar sossegado que vai estourar mais algumas logo em breve. Então. Igual a gente vê por uns que estão até hoje aí estourando, mas estão ali nadando de braçada com os tubarões. Né? Então, de novo, pelo relato dessas pessoas, é o que o Riso falou, o impulso da venda, o esforço de venda do cara é convincente, é agressivo. Tudo bem, mas aquilo que a gente bate sempre a tecla, cara, avalia a documentação, conversa com outros caras. Por exemplo, ele foi visitar 5 lojas próprias. O cara que visitou todas essas... Fala, visitamos muitas lojas próprias que ele dizia ser dele. Tá, pega ninguém aqui na reportagem do G1, ninguém falou sobre circular de oferta, documentação jurídica, aí eu avalio a documentação jurídica. Conversar com franqueados. Conversar com os franqueados. Ou seja, pegar a lista dos franqueados, deixa eu visitar, deixa eu ligar para os caras, né? Eu quero ver conversar com outras pessoas. Porque não é só... O cara fala que tem... Do jeito que ele fala, eu tinha 700 unidades, mas esses 700 unidades, assim, eu tinha uma, vendi ela 10 vezes, virou 10. Como que esses 700 se encaixa na realidade? Porque... 700 contratos assinados. Na matéria da... Empadas. É uma franquia de marca. Eu vendia 700 empadas. Não, ele tinha 700 unidades em parte. Ela não estava montada ainda. Então, e aí o cara, na matéria das Pequenas Empresas, Grandes Negócios, falava em 150, né? Em 5 estados brasileiros. Então, assim, essas 150 foram feitos vários repasses. Aí na contabilidade você vai contando 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pode ser. Aí vem de um monte. Muito bem. Esse foi o Franquia Sem Segredo. Fala, Riso. Não, eu só ia falar a mesma coisa dos cupcakes, dos picolés lá mexicanos. As paletas. Das paletas, das próprias empadas, né, que tem febre, né, e das bolerias. É mais um. Bom, prestem atenção. Nós vamos ficando por aqui. Franquia Sem Segredo. Obrigado a todos pela audiência. Agora nós vamos comer um donuts e ligar pro Dr. Marido de Aluguel para arrumar as lâmpadas do estúdio. Até o próximo programa.